informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 28 de dezembro, e levando para vocês os seguintes destaques. O uso do controle biológico de pragas dispara no país. Brasil supera americanos em exportação de farelo de soja. Estado vai fazer empréstimo para construir rodovias e pontes. Ministério da Agricultura começa a contratar veterinários. E o governo suspendeu a exportação de pescado para a Europa. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O tempo prossegue instável na região de Dourados nessa quinta-feira. O dia terá sol, mas com aumento de nuvens de manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 31. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Feirão Raça Forte Ford Via Sul. Ranger Diesel XLS 4x4 automática 2018. A melhor Ranger de todos os tempos. 5 anos de garantia total. 7 airbags. Controle de tração e estabilidade. Sensor anticapotamento e com o maior desconto da categoria. De R$ 159.460 por R$ 119.990 à vista. Consulte condições para parcelas semestrais com taxa de 0,99%. Ford Via Sul Dourados 3416-6000. Ponta Porã 3431-6611. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna continuou pagando R$ 135,00 pela arroba do boi gordo à vista. O friboi de Ponta Porã ofereceu o mesmo preço com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125,00 à vista e o friboi R$ 128,00 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22,00 e a de soja a R$ 63,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,31 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O presidente do Instituto CNA, Roberto Brant, disse anteontem que a infraestrutura e a logística e o ambiente econômico estão entre os principais desafios para a retomada do crescimento no país. Ele participou em Brasília do seminário Desafios para 2018, promovido pelo jornal Correio Brasiliense. O evento contou com a presença dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, e do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nos debates, o Brant defendeu que é preciso redesenhar a malha logística do país para dar mais competitividade ao agro brasileiro e que os investimentos em transportes devem ser assumidos pela iniciativa privada diante da incapacidade do setor público. Ele lembrou que hoje metade da produção de grãos está na metade norte do país, mas apenas 15% são escoados pelos portos dessas regiões, sendo que o restante acaba transportado para o sul e o sudeste, o que resulta em congestionamento nas estradas e portos e perda de valor para o produtor rural. O governador Reinaldo Azambuja sancionou lei que autoriza o Estado a contratar financiamento de até R$ 254 milhões junto à Caixa Econômica Federal para bancar a construção de rodovias e de 30 novas pontes de concreto dentro do Programa de Infraestrutura e Logística. O dinheiro virá da linha de financiamento Infraestrutura Urbana e Social. A autorização para a operação financeira foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. O empréstimo, já autorizado pela Assembleia Legislativa, foi discutido por Reinaldo junto à Caixa, tendo como garantia valores repassados mensalmente do Fundo de Participação dos Estados. O pagamento ocorreria em até 12 anos, com 2 de carência. A intenção é aplicar 224 milhões na construção de novas rodovias e 30 milhões em 30 novas pontes de concreto. Entre as estradas previstas está a que liga Guia Lopes até o trevo do Copo Sujo em Dourados e do distrito da Cabeceira do APA até Antônio João. O Brasil já conta com 143 produtos protocolados voltados para o controle biológico de pragas nas lavouras. Em 2010, eram apenas 19, o que configura um aumento de 652% em 7 anos, segundo dados do Ministério da Agricultura. O crescimento desse tipo de combate vem de uma demanda da própria população, que busca cada vez mais um alimento livre de agrotóxicos, afirmou Antônio Batista, presidente do Instituto Biológico de São Paulo. Há alguns anos não se levava a sério quem mexia com o controle biológico. Hoje, esse segmento já cresce pelo menos 20% no ano, aqui no Brasil. O Instituto, que completou 90 anos em 2017, lançou em junho o Programa de Transferência de Tecnologia e Inovação no Controle Biológico, o ProBio. O programa tem como função desenvolver pesquisas e serviços nessa área, além de promover a transferência desses resultados. Um grupo formado por aproximadamente 50 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, invadiu na terça-feira uma área localizada na zona rural de Tocantins, na zona da Mata Mineira. A coordenação regional do MST afirmou que as terras pertencem ao governo de Minas e que há previsão de assentamento de famílias. Alimento presente na culinária de todas as regiões do Brasil, a mandioca tem sido cada vez mais utilizada na alta gastronomia brasileira. É o que constata a chefe de cozinha paraense Daniela Martins, proprietária do restaurante Lá em Casa, de Belém. O uso da mandioca pelos chefes de cozinha tem aumentado consideravelmente, não só na forma de tapioca, mas também como farinhas e tucupi, que começaram a sair do Pará para restaurantes requintados em todo o Brasil. Como chefes de cozinha, temos sempre de procurar novidades,
e os produtos da Amazônia, onde a base da alimentação é a mandioca, são a grande descoberta da atualidade, contou a Daniela. O presidente Michel Temer sancionou a lei que cria a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, segundo publicação no Diário Oficial da União de ontem. Em meados de dezembro, o Senado concluiu a votação da matéria, que deverá impulsionar o setor no país e, ao mesmo tempo, colaborar para o uso de combustíveis renováveis e menos poluentes, segundo os representantes da indústria. Um acordo entre as usinas e o governo estadual de São Paulo definiu que a palha da cana não deve mais ser queimada a partir do mês que vem. A medida foi tomada para colaborar com a preservação do meio ambiente e que gera consequências diretas para quem vive do corte manual. Atualmente, São Paulo é responsável por produzir mais da metade da cana do país. O saldo de empregos formais no Brasil em novembro ficou negativo, com redução de 12.292 vagas. Em relação a outubro, houve pequena redução, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho. Os dados já consideram as formas novas de contratação estabelecidas pela reforma trabalhista. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em novembro, há uma tendência de saldo negativo do emprego. O setor da agropecuária gerou saldo negativo de 21.761 vagas. A atual safra de soja no Paraguai terá boa produção com auxílio do clima, como explicou o especialista agroclimático Eduardo Sierra, durante uma apresentação das projeções climáticas para os diretores da Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas, a CAPECO. O especialista disse que, mesmo que a soja não chegue à produção recorde de 2017, quando esta foi a maior, de 10 milhões de toneladas, as chuvas serão suficientes para se obter uma boa colheita em 2018. Em julho, o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, obteve autorização do Ministério do Planejamento para reforçar o contingente de profissionais do seu ministério. A falta de pessoal impedia a abertura de frigoríficos e atrasava o aumento da produção nacional, de acordo com o ministro. Por meio de concurso público em andamento, serão contratados 300 auditores fiscais agropecuários. E já foram selecionados, depois da realização de provas, 300 médicos veterinários para atender a necessidade temporária de atividades de inspeção. Os veterinários estão tomando posse nos estados. A contratação é válida por 1 ano, podendo ser prorrogada por mais 2 anos. Em uma época em que pessoas de todo o mundo estão consumindo mais carnes, aves e laticínios, mais do que nunca, talvez os agricultores americanos percam ainda mais terreno para o Brasil na disputa para alimentar todos esses animais. Já se projetava que as exportações americanas de farelo de soja para a ração cairiam nesse ano por causa do aumento das vendas realizadas por produtores sul-americanos e europeus. Mas, após o clima péssimo do centro-oeste americano nesse ano, a safra de soja rendeu um grão com menos proteína, ingrediente fundamental que ajuda a aumentar a musculatura dos animais. O teor de proteína, 34,1% por bushel, igualou o de 2008, o mais baixo desde que começaram as medições em 1986. Muitos exportadores dos Estados Unidos têm que concorrer com a soja brasileira, cujo teor de proteína é superior, cerca de 37%, e a diferença de qualidade cada vez maior, poderia abalar ainda mais a demanda de lugares como a China, o maior comprador do mundo. Os exportadores brasileiros estão tirar proveito dessa diferença de proteína para vender uma parte maior da safra recorde de 2017 e aproveitar o aumento da capacidade exportadora com os novos portos do norte do Brasil.
A soja se tornou uma safra fundamental para a alimentação em todo o mundo, porque é moída para extrair o óleo vegetal e a farinha de soja, ou farelo, restante é usada para ração para os animais. Projeta-se que a participação do Brasil no mercado exportador vai bater um recorde nessa safra de 43% e que a participação dos americanos vai cair para 39,7%. O técnico agrícola Ivan Andrade Leite, de 24 anos, morreu na madrugada de ontem após bater a picape Montana que conduzia em um pé de coqueiro na MS 276. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 24 entre os distritos de Indápolis, aqui em Dourados, e Lagoa Bonita, em Deodápolis, onde Ivan morava e trabalhava. Há pelo menos 5 anos, o Ivan era técnico agrícola da empresa Deagri, de Deodápolis. A família do rapaz mora na 10ª linha, naquele município. Pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, desenvolveram 3 cultivares de café mais resistentes, com ganhos na produtividade que variam de 35% a 70%. A novidade substitui os cafés mais tradicionais plantados em aproximadamente 90% dos cafezais do país e que já está sendo cultivado em Minas Gerais e São Paulo. As cultivares de café arábica foram obtidas por meio de melhoramento genético. A IAC Catuaí SH3, a IAC Obatã 4739 e a IAC 125RN têm resistência ou tolerância à ferrugem da folha, principal doença que afeta as plantações de café. O custo para controlar a ferrugem para os produtores de café é em torno de 8% de uma saca. O valor bruto da produção VBP agropecuário em 2017 está estimado em 539 bilhões de reais, 1,8% acima de 2016, informou o Ministério da Agricultura. Com base nos resultados do setor em novembro, a agricultura deve ter VBP de 364 bilhões e 700 milhões, alta de 4,9%, e a pecuária de 174 bilhões e 400 milhões, queda de 4,1%. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura suspendeu a exportação de pescado para a Europa. A suspensão temporária da exportação de pescado determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entra em vigor a partir de 3 de janeiro de 2018 e será acompanhada de plano de ação para responder aos questionamentos da União Europeia por ocasião da missão de auditoria ocorrida em setembro de 2017. A suspensão foi anunciada nesta terça-feira pelo secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, Luiz Rangel. Ele explicou que a decisão poderá evitar a possível suspensão unilateral da União Europeia. A gente vem estudando isso já há alguns anos, não é uma competência do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, mas há uma preocupação do governo em restabelecer esse mercado o mais rápido possível, colocando então o poder público para fazer essa atividade. Nós temos procurado a Capitania dos Portos no primeiro momento e o Inmetro, que é uma instituição que consegue fazer de uma maneira ágil a certificação de outras empresas que podem fazer então o checklist determinado por diversas autoridades para poder perseguir o que os europeus gostariam de ver no processo de controle. Eles fazem uma forte sugestão de que a gente suspenda espontaneamente a certificação da exportação até que nós tenhamos providências a serem adotadas na questão que eles chamam de plano de ação, para corrigir as não conformidades identificadas no processo de auditoria. Rangel disse que o MAPA solicitará aos europeus que separem as exigências sanitárias dos peixes de captura das espécies de cultivo. Na visão dos europeus, há uma conjunção entre produtos oriundos da pesca. Então, sejam eles de captura ou de cultivo, os europeus então entendem como sendo um grande grupo.
Nós discordamos um pouco, assim como o setor privado, porque o modelo de produção e até as estratégias higiênico-sanitárias desses modelos de aquicultura, eles são muito mais sofisticados, muito diferentes. Então há sim de se pedir aos europeus que separem esses dois modelos para que a gente não tenha prejuízos de quem não tem culpa, por exemplo, em determinadas falhas no processo. Luiz Rangel esclareceu que a defesa agropecuária sempre deu atenção aos pescados, tanto do ponto de vista sanitário quanto de saúde pública, mas este ainda é um setor heterogêneo. Segundo ele, o processo avançou muito nos últimos anos. No entanto, necessita de medidas complementares para mostrar aos mercados a qualidade do produto brasileiro. O secretário já conversou sobre as medidas com os representantes da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, e das empresas Genésias e Netuno para retomar a exportação do pescado o mais breve possível. Em 2016, o Brasil exportou 33,1 milhões de dólares de pescado. Até 30 de novembro de 2017, a exportação somava 21,8 milhões de dólares. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quinta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.